Olá pessoas, tudo bem? Mona Lisa do blog Dividindo Experiências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Persuasão da Jane Austen. Esse é um livro muito conhecido pela galera que curte a Jane Austen. Quem me apresentou essa autora foi a Joyce, que participa aqui do canal comigo. E nesse livro nós temos a história de Anne e sua família, que basicamente são o seu pai e a sua irmã mais velha, a mãe já falecida. E tem a filha mais nova também, a Mary, quase que eu esqueci dela. Tem um papel fundamental aí na história e vai aparecer em diversos momentos aqui da narrativa. Anne e Elizabeth eram solteiras e Mary, a mais nova, era casada. A mãe das meninas morreu quando elas eram ainda muito novas, mas essa mãe deixou uma amiga que era tipo assim, a melhor amiga dela, para que ela pudesse olhar as filhas dela. E ela era meio que uma vizinha ali das meninas. No livro, a Jane descreve essa Lady Russell pra gente como uma mulher madura, com idade já avançada e que tinha muitos bens. O pai das meninas era um homem de muita boa aparência, elegante, meio preconceituoso. E depois da morte da esposa, só teve mais 2 relacionamentos. E era aquele cara que, tipo, se orgulhava de ser solteiro. Ele adorava viver das aparências. De tanto querer viver de aparência, ele acabou gastando mais do que ele devia. E aí a família ficou cheia de dívida. E a Jane fala pra gente aqui no livro que ele era muito orgulhoso. Ele se orgulhava de que ele tinha uma bela casa, de que a casa dele era herança da... Quando a Anne tinha 17 anos, ela acabou se apaixonando então por Frederick, mas como era importante que os homens tivessem posse naquela época, a Lady Russell acabou convencendo ela que o Frederick não era um cara bom para que ela se casasse. A Lady Russell, como uma mãe postiça, falou que não via nele qualidades e nem posses que pudessem... Não sei como dizer essa parte. Eu preciso te lembrar que esse é um livro de época, então por isso esses conceitos eram bem... ficaram bem visíveis aqui no livro. Mas de todos esses personagens, assim, eu queria falar um pouquinho mais sobre o pai das meninas, o Walter. Ele era muito cínico, preconceituoso, racista. Aqui na página 27 a gente vai encontrar uma fala dele assim, ó, descrevendo uma outra pessoa. Seu rosto tinha a cor do mogno, áspero e ressequido, só rugas e sulcos, com 9 cabelos grisalhos de um lado e nada a não ser um punhado de pó em cima. Após esse rompimento de Anne e Frederick, ele acabou indo para a guerra e viveu esse período de guerra, ficou um tempão fora e acabou, quando voltou, trazendo consigo algumas posses, porque naquela época, pelo que eu entendi, eles iam para a guerra e ao retornar eles eram bem pagos. Nesse momento a gente vai enxergar na história uma mudança ali no cenário social. E aí o pai da Anne acabou tendo que alugar a casa. E aí o pai da Elizabeth acabou tendo que alugar a casa dele. E ele alugou a casa para o irmão do a irmã do Frederick, que era casado com um outro amigo dele lá. Amigo não, gente, marinheiro. O nome dele era Croft. Acabei de conferir aqui no livro. E aí acontece finalmente o reencontro dos dois. Ele vindo da guerra e a Anne ainda solteira, morando na mesma cidade. E aí a gente começa a conhecer outros personagens que entram na história. O Capitão Frederick acabou se instalando ali com a irmã e o marido, que não tinham filhos. E aí o Frederick começou a ficar com gracinha com uma das irmãs lá do marido da Mary, que se chamavam Louisa e Henriqueta. E eram 2 adolescentes, assim, que viviam suspirando pelos marinheiros que chegavam na cidade. Acontece então que Anne fazia parte desse círculo social e ela acabava vendo as investidas que o Frederick dava na Louisa, que era a cunhada da Mary, irmã dela. Vemos então uma mulher consciente do que ela passou, do que ela causou, e se dando conta ali de que o tempo passou e aquele grande amor que ela poderia ter vivido acabou ficando para trás por bobeira, né?
Mesmo assim, ela alimentava uma pequena esperança, e isso fica bem claro assim na escrita da Jane. Eu gosto muito dessas coisas porque meio que faz a gente refletir assim sobre as coisas e você já fica sonhando com um final feliz, sabe? E é muito legal isso. No meio ali da confusão da história do rolo, uma das irmãs sofre um acidente, e no qual também eles estavam passeando. E aí ela caiu lá, sofreu um acidente. E aí eles têm que tratar ela em outro lugar. Em determinado período, a Anne então conhece o primo dela chamado Elliot. Elliot, esse primo dela, ele é o herdeiro oficial da casa onde o pai dela mora ou morava. E o pai dela tinha uma briguinha ali com ele. E aí, nesse mesmo tempo ali, ela reencontra uma amiga de infância que ficou muito doente. Ela era casada com um homem rico, tal, aí o marido morreu, nananã. E aí ela começa a contar coisas horrendas sobre o Elliot, que a princípio pra Anne parecia assim um cara do sonho, sabe? Rico, educado. E aí eu fiquei pensando, poxa, a Jane, no que eu li, né, o Orgulho e Preconceito, então eu fiz a leitura seguida. Em Orgulho e Preconceito eu achei a leitura um pouco mais arrastada. Já no Persuasão eu achei que a linguagem foi um pouco mais direta, e eu gostei muito. Na verdade eu fiquei até meio em dúvida se eu leria Persuasão, mas aí eu vi os comentários na internet e a minha amiga também me incentivou, a Joyce. E aí eu decidi ler. E achei a linguagem muito mais direta, fluiu super bem a leitura. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas por que esse título, né, Persuasão? E aí eu percebi que em determinados momentos, uns personagens tentam mudar os outros. Então meio que a persuadir também tem ligação direta com, acho que aquela situação que eu falei no começo do vídeo, que ela deixou ser influenciada por opinião de terceiros sobre o grande amor da vida dela e acabou sofrendo um longo período aí. Esse é um livro que foi, a história dele foi em 1817, então a gente pode analisar a postura feminina, né? A mulher desse século, ela estava atrelada ao lar, a cuidar das coisas de casa, vivia somente no domínio privado. E aí elas ficavam com o cargo de educar os filhos com os bons costumes. As mulheres também não tinham direito às heranças, pelo que eu conheci aqui no livro. E quando a figura masculina da família morria, a herança era passada pro sexo masculino mais próximo. E ficou muito claro para mim que ela traz nessa obra um discurso indireto, sabe? Sobre o papel da mulher na sociedade. Porque aqui a gente tem a protagonista Anne, que ela já tinha 28 anos e era considerada velha para o matrimônio. Naquela época as mulheres costumavam se casar com 21, tanto que a gente tem a Mary, que casou super cedo aqui no livro. Portanto, a Anne quebra todos esses padrões, assim, e eu achei isso muito legal, assim, se a gente for parar para analisar o período que foi escrito o livro. E mesmo naquela época, as mulheres também elas só liam romance, porque eles acreditavam que a mulher ainda tinha inocência na alma. Inocência na alma e na imaginação. Os homens eram mais dados às formas de se educar, então eles liam jornal, eles liam livros. Mesmo assim, naquela época, tinham poucos romances que eram escritos, e os que tinham eram totalmente consumidos pela burguesia do século XXI. E é legal, porque aí pesquisando depois eu descobri que os livros da Jane, ela sempre tem a protagonista uma mulher. Então as mulheres descritas pela Jane, elas sempre liam, tinham um certo grau de inteligência, sempre questionavam os padrões da sociedade. E para mim era como se a Jane pudesse somente se manifestar através da literatura, sabe? Esses pensamentos que ela tinha na época. Bom, eu acho que eu já me alonguei muito nesse vídeo.
Não é bem uma resenha, né, se você for analisar. É mais um comentário sobre o livro, sobre o que eu penso, sobre o pouco que eu pesquisei. E eu preciso dizer que essa edição da Martin Claret é belíssima. Eu tenho coleção dessas edições aqui da Jane. Tá faltando 1 ou 2 livros que eu pretendo comprar na próxima Bienal do Livro. E nessa edição também a gente vai ter 2 finais escritos aqui, que são os 2 finais que foram escritos para essa história. E aqui no livro ele tá nomeado como capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo excluído. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Vamos trocar aí opiniões e experiências. Muito obrigado por você ter assistido. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Beijo pra você, tchau!